dia, boa tarde, boa noite. Olha onde é que nós estamos novamente, aqui nos estúdios da Pomodoro Filmes, para mais um episódio do StefaniCast, o podcast que vai ajudar você a entender melhor os processos da sua fazenda. E hoje é um dia extremamente especial. Nós trouxemos aqui um amigo, mas o caba é famoso, o homem é famoso no agro. Leandro Barcelos, o agrônomo, professor, pesquisador, bexiga, nem sei tudo o que tu faz. Então, meu amigo, eu queria que você se apresentasse, fique à vontade. E antes disso, cara, para mim é uma honra, de verdade. Tu me conhece, tu sabe disso. Ter você aqui no podcast meu que está começando e ter uma figura de peso, literalmente, como você. Seja bem-vindo, fique à vontade. Opa, obrigado, Mauro, obrigado. É uma honra para mim, pode ter certeza, como teu amigo e também como profissional, estar aqui para ajudar, né, justamente a fazer com que as coisas funcionem, né? Elas têm que funcionar lá no campo, porque senão não adianta a gente ter a técnica, né? Tem que acontecer. Então, para mim, cara, de novo, uma honra mesmo, né? Dando um bom dia, boa tarde, boa noite, como você fala aí, para todo mundo. Espero que na nossa conversa a gente consiga levar algumas considerações, algumas dicas, alguma coisa para que as fazendas melhorem. E, de novo, cara, eu queria te agradecer já antes de a gente começar, porque eu sempre falo que muita coisa que aconteceu dentro das fazendas que a gente atendia foi porque você fazia as coisas acontecer lá, né? Porque às vezes a gente não é só a técnica, eu falo, né? Não é só ter a teoria do negócio lá, do nutriente, do micronutriente, se não tiver pessoas executando as coisas, né? Não tem jeito nisso. Então pode contar comigo, cara, e a honra com certeza é recíproca. Show de bola, obrigado. Se apresente aí de onde é que você veio, o que você faz, como é que foi para chegar até aqui. Fica à vontade, o tempo é teu. Vamos fazer uma história meio curta, né? Porque ela é comprida. Mas somos gaúchos, né? Não sou de Nova Brécia, mas tudo bem, né? Somos lá de perto, uns 300 quilômetros, eu acho. Mas a minha história, ela é bem tranquila, né? Me formei lá em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Sou filho de agricultor. Trabalhei... agrônomo, né? Agrônomo, me formei em Santa Maria na agronomia. Trabalhei alguns anos lá, até 2006. Depois vim para a Bahia, né? Em função de aquela história da seca, né? A gente quebra, não sei mais o que e tal. E viemos tentar a vida na Bahia. Virei caminhoneiro por 3 anos aqui na Bahia. Em cima de uma boleia de um 112 velho, né? Vamos falar assim. Então aprendemos muita coisa ali naquele sentido, mais na parte de vida mesmo, de que a gente consegue qualquer coisa, né? Se a gente quiser. Então não importa se às vezes está um pouco mais embaixo, mas depois a gente persistindo, estudando, a gente chega lá. Por um tempo assim, depois fui gerente de fazenda, né? Por 11 anos eu fui gerente de fazenda até 2022, na parte de mesmo... sendo agrônomo, a gente trabalhou numa fazenda e foi aí que começou toda a história e talvez seja por isso que nós estejamos aqui hoje. Com certeza. E depois, começando a Raiz da Solução como professor, né, fizemos toda... Fundador também, né? Fundador e tudo mais dentro da Raiz, né, com amigos, e começamos a trabalhar um pouquinho mais nessa parte online, na parte, né, de cursos e tal, e concomitantemente com isso a parte da consultoria. Então hoje a gente tem algumas consultorias aqui na Bahia presencial, temos consultorias online, onde a gente trabalha soja, milho, algodão, cana de açúcar agora, que é um outro desafio que a gente está fazendo, e está indo muito bem, graças a Deus. E mais ou menos isso, né? Nesse sentido, para ser bem breve aí, né? Contar 30 anos de história, sim, foi mais isso. Mas sempre estudando, né? Como depois fazendo pós-graduação, hoje a minha especialidade é nutrição de plantas, né? A gente chama que agora nós somos nutrólogos de plantas. Né? Não é mais nutricionista, não, nem né? Então nós somos nutrólogos e estamos aí para contribuir, né, Mauro? Acho que com o agro brasileiro, com as fazendas, que temos muito a melhorar dentro das fazendas, com certeza. Com toda certeza. Tá, você falou um pouquinho aí da Raiz, né? Para quem não conhece, não segue ainda lá a Raiz da Solução, foi criada uma empresa justamente para poder... São 3 agrônomos, em algum outro momento a gente conta essa história mais detalhada, talvez durante o podcast... Mas justamente aonde hoje vocês estão é na Raiz da Solução, a qual eu também faço parte como professor na área de processos. E essa Raiz da Solução está revolucionando o agro brasileiro, né? Onde teve inclusive um evento em Brasília chamado a Raiz da Solução Experience, que eu tive a honra de palestrar lá também sobre processos, que reuniu mais de 2.000 agricultores do Brasil e da América Latina. Então, cara, é uma coisa diferente, como tu falou, até 2022 não existia nada disso.
Daqui a pouco 3 pessoas se reúnem e fazem uma revolução dessa, chega a me arrepia, porque eu também faço parte hoje disso. Certeza. Aí, com muito orgulho, né? Então, assim, parabéns a vocês. Eu sou fã de vocês, como tu sabe disso, né? A gente acabou se encontrando por um acaso do destino, coisa de Deus, que não Deus tem que explicação, faz. né? Exatamente. Então, essa última parte que tu resumiu bastante, a raiz da solução hoje é uma marca registrada já, digamos, no agro brasileiro, né? Com mais de 5 mil alunos aí. Mas beleza, esse não é o nosso objetivo. O objetivo do podcast aqui é falar sobre processos de fazenda. Eu queria aproveitar que você foi gerente de fazenda, né, durante 11 anos, então tu tem uma experiência grande nisso. E eu queria te perguntar, quais foram os maiores desafios, quais os problemas que você enfrentava no dia a dia, que com toda certeza gerentes de fazenda Brasil afora hoje enfrentam, né? E o que você fazia para melhorar essas situações aí? Beleza, Mauro. Acho que talvez hoje a parte que a gente vai falar um pouquinho aqui é a parte mais difícil. A parte técnica, eu falo sempre, seja de um gerente, que é eu era um consultor gerente, né? Mas seja de um consultor, mas geralmente está dentro do processo mesmo de executar. Na minha visão, as pessoas, em primeiro lugar, acreditar naquilo que você acreditava, né? Entende de um potencial de produtividade e que para chegar naquele potencial de produtividade, as coisas teriam que acontecer na fazenda. Ou quer dizer o quê? Elas tinham que ser executadas. Um plantio, uma pulverização, uma manutenção de uma coletadeira, uma cantineira que fosse só cantineira, né? Que não fizesse toda aquela confusão que a gente sabe que acontece. Então, aquilo foi o maior desafio que eu tive, né? Foi, na verdade, fazer com que as pessoas criassem, então, aquela cultura que a gente chama, né? Porque a cultura do dono, a cultura do perfeccionismo, a cultura do bem feito, do organizado. E para mim isso fazia muito sentido na época, porque a fazenda que eu entrei, ela era um pouco desorganizada nesse sentido. E a maior dificuldade, o maior desafio que eu encontrei foi realmente formar uma equipe. Sim. Né? Porque lá todo mundo assim era tipo uma torre de Babel, né? Ninguém sabia o que fazia, ninguém às vezes dava... Uma das coisas que eu sempre dei muito, muito valor quando eu fui gerente de fazenda é que a gente tem que cuidar das coisas, né? Eu sei que máquina é máquina, sim, que é ferro, mas aquilo custa dinheiro e o principal, Mauro, não é que custe dinheiro. É quando, como você fala, a bexiga estraga, né? Ali que está o prejuízo. Isso eu aprendi dentro do caminhão, Mauro, porque o cara não é fundir o motor do caminhão. O cara, ele fica parado 30 dias para arrumar o motor do caminhão. É verdade. Entende? E uma coletadeira, então eu tinha esse sentimento, né? Então, aí eu disse, poxa vida, cara, as coisas têm que funcionarem. Então nós tínhamos que fazer uma manutenção melhor, nós tínhamos que fazer com que as pessoas entendessem o objetivo daquilo que nós estávamos fazendo. Porque a gente colhia mal, né? Daí todo mundo perde o emprego, na verdade é aquela história. Se o patrão vai mal, todo mundo vai mal, né? E uma coisa que a gente aprendeu também na vida, e eu acho que nos últimos tempos está um pouco mais acirrado isso na minha cabeça, é o seguinte: você quer ficar rico? Deixa alguém rico, faça alguém rico. E eu estou falando, isso não é riqueza de bilionário, nada, faça com que a pessoa fique bem. O teu patrão estando bem, né, você vai estar bem também, né? Você vai receber teu salário, você vai ter comida boa, cama boa, se der uma urgência o teu patrão te ajuda e tudo isso, né? Então, para mim o grande desafio, Mauro, foi justamente isso: formar uma equipe, né, uma equipe que não tivesse rotatividade, né, e uma equipe que tivesse com o mesmo objetivo que eu, né, que era assim melhorar a produtividade, para nós chegar no patamar de alta produtividade com resiliência, que é o que a gente faz dentro da Raiz da Solução. Né? E só com o molibdênio, com o potássio, com a semente de alto vigor, não vai ser isso que vai acontecer. Né? Eu falo sempre que as pessoas lá dentro, né? Inclusive a primeira palestra que eu fiz na minha vida, Mauro, que foi num online, até que foi num evento muito grandioso, eu agradeço muito aos meus professores que deram a chance, e eu colocava lá, qual é que são os segredos, né? Porque a gente tinha saído de 20 sacos por hectare para 70 e poucos, com lotes de 90. Todo mundo pergunta qual que é o segredo. E a gente sempre fala, tem alguns pilares dentro da agronomia que são, né, ambiente, solo, planta, clima. E eu coloquei lá no início da minha palestra, botei um ponto de irrigação, mas aqui está o quinto segredo, que é o mais importante para mim, né? Sem ele, nada desses 4 funciona. E ficou legal, até porque no final eu contei qual que foi o quinto segredo, que era a equipe. As pessoas, né? As pessoas. Então até eu coloquei isso, Mauro. Então para mim o desafio realmente era aprender a comunicar aquilo, né? Que também a gente tinha um desafio nisso. Mas sim, né, a gente transformar a cultura das pessoas lá dentro. Se a gente tivesse que resumir numa palavra, na minha visão, acho que é a cultura do negócio ali, para que realmente todo mundo seguisse naquele objetivo, que entendessem, acreditassem naquilo
né, e executassem. Acho que esse foi um grande desafio que levou muito tempo para conseguir. Pois é, e então, aí que está. Hoje, né, dentro da minha metodologia, é o método PPP, e o primeiro justamente é pessoas, depois vem os processos e depois vem o planejamento. Porque, como vocês falam, não inverta essa ordem, não adianta você criar um processo se você não tiver pessoas lá dentro qualificadas, treinadas, que muitas vezes também é um baita de um erro, né, das fazendas. Contrata o cara, não, você é operador, vai lá, vai operar, vai fazer aquela... Não conversa com a pessoa, nem... O cara às vezes não sabe nem quem é o gerente da fazenda, né? Ou não sabe quem é o proprietário, não sabe da história, não sabe nada. Essa pessoa não está envolvida, ela simplesmente está ali para fazer uma tarefa do jeito que ela fez lá na outra fazenda. Então, com toda certeza, como você falou, você descobriu na dor, né? Você não precisa passar por isso. Você pode atuar já com as pessoas. Ouça esses conselhos, porque isso vai fazer toda a diferença. Trate as pessoas como pessoas, oriente as pessoas, para que depois você tenha os processos bem definidos. É muito simples, não tem segredo. Agora, isso é fácil? Não, é difícil. Mas nem tudo o que é difícil é impossível. Então dá para fazer com toda tranquilidade. Mas beleza, então essa situação você viveu como gerente de fazenda, né? Mas o nosso objetivo hoje você é um consultor, é professor, é cientista, é o cabrito que for aí, mas a conversa nossa, ela vai ser sobre consultor de fazenda, né? E como tu falou em relação a gerente de fazenda, isso é bom porque tu já vivenciou o gerente, agora tu é consultor e pode orientar, inclusive, gerentes de fazenda de como atuar. Exatamente. Né? Então, você como consultor, né? Vamos supor, tem uma fazenda, eu determino que nós vamos fizemos um planejamento disso, tantas aplicações, não sei o quê. Quais são as maiores dificuldades que você enfrenta como consultor agora e não mais como gerente? Perfeito, Mauro. Acho que isso é um ponto-chave para mim na consultoria. Que eu falo hoje que de tudo que eu já fui na minha vida, né? Eu fui já vendedor, já fui dono de revenda, já fui caminhoneiro, já fui gerente. A profissão mais difícil que eu tive até agora foi a de consultoria. Né? É a parte mais complicada. Porque quando você é o gerente da fazenda, você vai lá, determina, né, e tal, e faz. A consultoria, você não tem aquele poder de, entre aspas, mandar. Né? Tipo, ó, deu uma ordem, vai lá e faça, execute isso e depois eu vou lá ver se tu fez. Na consultoria, você tem que fazer com que a pessoa engaje mesmo, né? Nesse sentido que ela execute de forma livre, né? Porque ela quer fazer aquilo, né? E daí isso vai justamente com o coordenador, com o gerente da fazenda, com o próprio dono da fazenda, né? Porque você tem que trabalhar estratégias na parte de estratégia, de psicologia, de um monte de coisa para que ele realmente execute aquilo. Porque senão não vai dar certo a consultoria. Ainda mais na forma que hoje nós fizemos, que a nossa maior parte é online, né? A gente não vai estar lá. E mesmo nas consultorias que a gente fala assim, hoje semanalmente, que nós vamos na fazenda, você faz, se ajeita, se você virar as costas de tardinha para ir para casa e no outro dia não executarem, porque acontece muito, a gente sabe muito disso, né? Dono de fazenda, gerente de fazenda, não está engajado o suficiente, ele achou que, beleza, ele faz de conta que te escutou, mas chegou na hora, ele muda lá e depois tu não vai saber só na outra semana e às vezes nunca vai saber na vida se realmente foi feito. E para mim hoje isso é muito importante e é o desafio que eu tenho hoje. Porque na verdade hoje a minha vida como consultor ela começou há 2 anos. Sim. E é tão nítido, Mauro, assim, ó, que teoricamente ela é muito parecida com a gerência. Porque teve fazendas que deu muito certo, a gente saiu de produtividade de 40 sacos, 50 sacos para 70, 80 e teve fazenda que não deu certo. E de novo, Mauro, sabe por que não deu certo? Por causa das pessoas lá. Por isso que tu fala, assim, é que nem a gente fala física, química, biologia de solo, né? Física. Isso. Não adianta, se tu não tiver a pessoa primeiro, pode ter lá o processo, ou pode ter o planejamento. Se não tiver a pessoa, não vai acontecer. A mesma coisa é com a gente. Então, para mim, hoje um desafio que é grande, que a gente está trabalhando isso, né? Nesse sentido de, realmente, como é que eu faço para me comunicar, então, com a pessoa que vai estar lá para executar e fazer todo o processo de ela também acreditar naquilo, né, que ela entendeu o que ela está fazendo, Mauro, porque para mim, até acho que uma coisa importante de falar, que eu acho que daí serve para o gerente da fazenda também, quando é que eu comecei a ganhar uma equipe de verdade? O dia que eu tive a humildade de ensinar, né, tipo assim, de chegar e dizer assim, pegar um analfabeto e botar ele na frente de um quadro e eu explicar a fotossíntese para ele, né, por que nós tínhamos que plantar, por que nós tínhamos que colher melhor o sol. E não importava se era cantineira, eu sempre falava cantineira, sabia para que servia boro. Né? Então, a gente explicar para as pessoas, porque eu acho que talvez essa seja... A gente acha, às vezes, o cara assim, se vira.
o cara não vai entender, ele não sabe, ele não tem a inteligência suficiente, todo mundo tem, é você que não está comunicando da maneira que ele entende, né? É aquela velha história, quando a gente vai escrever no WhatsApp, nunca é o que você escreve, é o que a outra pessoa entende, né? Então a mesma coisa foi aquilo, e eu fui fazendo isso, uma maneira, sem saber a teoria aprendi contigo, né? Vamos falar assim, Sim. nos últimos tempos, mas eu fazia isso sem saber. Intuitamente. Né? Intuitamente, né? Vamos pensar. Porque, tá. Então na consultoria hoje, para mim, assim, o mais importante é fazer com que a pessoa, o dono da fazenda que te contratou, Sim. alguém, ela realmente esteja engajada com aquilo e entenda o que você quer. Sim. Por isso que eu sempre falo assim, ó, a melhor parte de um processo, de uma compra ou de uma venda, é quando a pessoa vem te comprar. Sim. Né? Vamos pensar, tipo, ó, tu fala isso. E eu falo. Né? Então, assim, ó, quando a pessoa me chama, é mais fácil. Muito. Né? Porque ela quer. Isso. Né? Ela quer que. Me chamou de consultoria. E até esses dias atrás a gente fez um videozinho justamente isso, né? Às vezes acontece a pessoa quer, ela contrata a gente, mas depois ela não obedece. Né? Então, tá, mas isso aí, daí eu vou ter que fazer. Bom, então nós vamos ter que achar uma maneira de que isso não aconteça. Né? Exato. E talvez seja o tempo. Então, isso é uma coisa que eu tô te falando que a gente ainda está aprendendo. Sim. Eu tenho que passar mais tempo com essa pessoa, eu tenho que conversar mais com ela. Tem uns é mais, outros é menos. Então, esse é o grande desafio que eu vejo dentro da consultoria. Tá. É a gente justamente fazer com que as pessoas acreditem naquilo, né? E realmente coloquem para executar lá dentro da fazenda, seja o dono ou seja o gerente da fazenda, mano. O poder de influenciar as pessoas. Exato. Leandro, tem uma coisa que como eu ando em muitas fazendas, inclusive em várias que você não está, né? São outros consultores, outros agrônomos, outras empresas, mas o que eu vejo no dia a dia, aí eu quero dar uma pergunta, né? Tem muito vendedor que é amigo de dono. E muitas vezes aquele vendedor não vende o produto que você ou qualquer outro consultor... A fazenda realmente precisa. Então, não, sei lá, um produto qualquer aí. Não, mas eu tenho isso aqui, é mais barato. Oxe, para com isso, aquilo ali é história, balela do consultor, moço. Nada a ver. Isso com você também acontece? Acontece. Hoje talvez seja até uma das maiores dificuldades da gente como consultor e principalmente consultor online. Porque quando a gente está no presencial, corpo a corpo ali, as pessoas elas já, tipo hoje nas 4 ou 5 consultorias que eu atendo aqui, tem o assédio, né, do vendedor. Sim. Mas muitos, como já conhecem, eles já sabem até o limite, né? Sim. Vamos dizer assim, até onde que eles vão comigo. Né? Porque eu sempre falo assim, tipo, beleza, eu acho que ter uma pessoa divergindo da gente é construtivo, mano. Sim. Sabe? E a gente precisa, eu mesmo preciso, eu gosto que tenha vendedores lá, mas vendedores que saibam o que estão falando, né? Que realmente entendam o produto deles. E daí coloca lá pro dono da fazenda, por exemplo. Isso é saudável, porque às vezes eu mesmo posso estar desatualizado em alguma coisa. Sim. Mas o problema hoje, eu falo sempre, é aquele vendedor que ou ele não entende, né? Ou é de má fé mesmo. Porque ele quer se salvar, né? Ele quer fazer o dele. Ele quer fazer o dele. E eu acho que isso hoje é por isso, Mauro, que o agricultor, ele tem que entender de tudo isso, ele tem que estudar, ele tem que participar de mentorias. E não estou falando isso porque a gente vende mentoria, não tem nada a ver. Faça outra, mas faça. Mas é nítido, o agricultor que estuda, o agricultor que participa de congresso, que ele pega informações, e não todas, né? Ele escolhe 2 ou 3 tipos de linha para seguir, e daí ele junta e ele pensa. Né? E daí sim a gente começa a ser um consultor de verdade, porque tu tem uma outra pessoa do outro lado de alto nível. Uhum. Né? Não estou falando de caráter, não estou falando de nada, é de conhecimento mesmo. Porque quanto mais alta a régua, mais você tem que ficar melhor. Isso. Entende isso? Daí sim eleva a produtividade na fazenda. Então, na minha visão, acho que hoje o agricultor, para ele eliminar isso, ele vai ter, de forma geral, não importa se ele tem 50 hectares ou 50 mil hectares, né? Ele vai ter que aprender, ele vai ter que estudar. E tá aí as internet, cara. Daqui um dia vai ter o celular já com satélite. Isso. Né? Então, assim, ó, só basta ter o dispêndio de tempo, né? Investir. E querer, né? E querer. Na verdade, é só querer, porque, peraí, o tempo tu arranja. Dinheiro não precisa. Prioridade, Mauro. Pô. Você tem que dar prioridade. Exatamente. Tem uma outra coisa que eu queria falar. Por exemplo, se eu fosse um consultor de agronomia, né? Assim como nos processos, eu sempre participo de alguns grupos e gosto muito quando alguém me pergunta, cara, aconteceu isso daqui, o que tu faria?
Pelo menos peça a minha opinião pro Bexiga. Agora não faça o negócio lá depois. Não, eu pensei que estava certo. Vá se lascar, me desculpa, mas não pode ser assim. Né? Do mesmo jeito, um agricultor, quando ele toma... Vamos, comprei. Isso eu estou dizendo que eu estou vivendo isso numa fazenda, né? Que aconteceu. Chegou, a consultoria tinha feito o planejamento do que ia usar e não sei o quê, bababá, beleza. Quando foi um dia desse, começou a chegar produto. Mas que produto é esse? Quem comprou? Não, foi o dono, moço. O patrão mandou comprar. E aí tá aí no estoque um produto que não estava no planejamento. Provavelmente, aí o dono deve ter dito, não sei, isso eu estou imaginando que acontece. Não, moço, foi uma promoção que eu comprei. Isso acontece muito. Sim. Comprei, moço, com 30% de desconto. Se não der esse ano, usa ano que vem. Ano que vem já vai estar vencido muitas vezes. Né? Então... Eu acho que você também imagina que gostaria que as pessoas... Pode mudar. Muitas vezes, cara, eu recomendei comprar o produto X. Velho, moço, muito caro. Não tem condições, não. E eu vou nesse produto aqui. O que você acha, Leandro? Dá para ir por esse? Mauro, isso aconteceu comigo. Acontece com a gente. Por isso que eu falo assim, por que nós conseguimos fazer o online acontecer? Porque a gente vive o dia a dia. A gente sabe como é que é. Eu vou te dar um exemplo, ó. Tem muita história assim. Às vezes o agricultor tem muitos amigos vendedores, né? Tudo certo, né? O que ele vai ter que fazer de vez em quando é assim, ele não vai poder comprar de todos os amigos, né? Porque depende se ele é muito amigo. Tá, mas o que aconteceu esses dias atrás? Dentro de uma fazenda que eu atendo, né? Chegou, a gente coloca uma linha de produtos, e não é porque a gente não tem nada a ver, não ganha dinheiro de empresa nenhuma. A gente vai lá, escolhe produtos de qualidade, pronto. Com base no que tem. Com base nos resultados, com base na qualidade do produto. E tem empresa que tem boa qualidade, tem empresa que é média e tem empresa que é ruim. Vou fazer o quê, né, mano? É isso que acontece no nosso país. E o nosso país, a nossa lei, dá chance para as porcarias vir para o mercado. Tem? Fazer o quê, né? Tá. O que aconteceu? Tinha uma outra empresa, até o vendedor, o ano anterior, mano, foi engraçado porque ele, quando eu cheguei na consultoria, ele meio que tomava conta da venda. E eu disse, cara, não é assim não. E tá, mas resumindo, ele chegou dentro de um planejamento que eu tinha e o deles, não, vou botar o meu quanto o teu. Eu disse, cara, é muito perigoso, nem eu não coloco, né? Mas se você... os produtos deles não eram de má qualidade, não. Eu disse, cara, mas jamais você vai ter que... Não faça isso, né? Tipo, um contra o outro, elimina todo mundo. Não, a gente tem que ter 2, 3 empresas dentro da fazenda, né? Para sempre um estar ligado com o outro, né? E tal, eu disse, não, cara, então beleza, já que você quer concorrer, né? Vamos lá, vamos... Resumindo a história, colhemos, perdeu lá por 3, 4 sacos de produtividade a linha dele. E eu disse, tá vendo, cara? Não precisava fazer assim. Tu tem uma parte dos teus produtos aqui dentro que serve no nosso manejo. E ele é muito amigo do agricultor. E eu disse, então vamos fazer o seguinte, cara, eu planejei tudo lá e tem preço bom, ele tem um preço compatível. Eu disse, fulano, vamos fazer o seguinte, vamos pegar aqui um ou 2 produtos, né, do fulano e vamos colocar no nosso manejo padrão da fazenda. E até o agricultor falou assim, mano, Leandro, porque ele segue, esse é um dos caras que segue o que eu falo, mano. Certo. Exatamente o que eu digo para comprar, ele compra. Tá? E ele disse, mas o cara perdeu, tu não vai tirar fora? Eu disse, não, cara, eu acho que ele teve pouca humildade, né, nesse sentido, mas... Você é amigo dele, você tem um relacionamento e esse produto aqui encaixa o preço e a performance que a gente quer lá dentro. Isso. Aí o que eu fiz? Eu conciliei, entende? Tá. Porque aí o que aconteceu? Bom, todo mundo ficou feliz, Mauro, sabe? Ele não vendeu tudo que ele vendia, mas vendeu um pouco. O outro vendeu, ele comprou do amigo, que ele queria comprar do amigo. E consegue com certeza um preço diferenciado. Um preço diferenciado, foi muito bom o negócio. Então, agora, comprar de amigo e pagar mais caro, né, Mauro? Isso aí não... incoerente, né? Eu, pelo menos, né, quando precisei deles, quando quebrei, não ficou nenhum. Né? Amigo, até você comprar, deixa de comprar. Até hora que você não tem dinheiro e pedir emprestado, né? Mas daí... Bem assim. Geralmente é assim, né? E tudo certo, né, Mauro? Faz parte. Tá, então eu vejo o seguinte, ó, que o consultor ele tem que aprender a conciliar isso, entender, e o vendedor também entender, né, que às vezes quem vai delimitar muitas vezes é o consultor, e ele vai ter que convencer aquele consultor. E o agricultor, na minha visão, Mauro, é que nem agora, eu vou lá no médico, ele me diz um monte de coisa, eu aceitei. E daí eu não vou fazer? Por que foi lá? Né, vai lá, contrata o Mauro. Né, não, vamos mudar aqui, temos que organizar um xarifado, não sei o que, hierarquia, papapá. Aí o Mauro vira as costas e não acontece nada. Então, pra quê? Né, pra botar a culpa em alguém, Mauro? Né, não, a culpa é do Mauro, a culpa é do Leandro. Então, beleza, tá contratando pra... Eu não quero ser culpado. E aí uma coisa que eu aprendi, Mauro, é o seguinte, ó, dinheiro... Como eu vivi em caminhão e abri a carteira um dia, não tinha nem R$1 na carteira e não morri, né? Vamos falar assim, ó. A gente não precisa se vender, não. Assim, se o cara não quer, cara, beleza, vai pra lá que... Tá tudo né, certo. A gente ganha menos, não tem problema, baixa o padrão de vida um tempo, depois levanta, tá? Mas eu acho que então, assim, ó, é um conjunto, mano. Né? Tem que, então, o vendedor, o dono da fazenda
E o consultor priorizar, óbvio, a técnica, né? A parte de qualidade de produto, de como fazer, mas dá para a gente conciliar. E eu acho que esse é um grande diferencial, talvez, assim, que a gente consiga. Mas essa parte, então, de comunicar tudo com o agricultor na parte da consultoria, que é o grande desafio, é fazer entender isso. E, de novo, Marlon, para a gente conseguir isso, tem que ter conhecimento no meio do caminho. Sim. O agricultor vai ter que entender. Ou então, realmente, ele larga na mão do consultor, ele compra o que ele quiser, só obedece. Que eu não julgo ser o mais correto. Não. Tem que ter um pouco de entendimento do que está fazendo, né? Para justamente achou uma promoção. O produto é igual, né? Não sei o quê, mas 30%, cara. Eu atendo vários, né? E eu tenho dono de fazenda e eu tenho empresário do agro. Exato. Moço, é uma diferença gritante no cara que está aqui na estratégia, pensando no negócio, né? Inclusive, a gente aprendeu dia desse aí que você não deve trabalhar no negócio, você tem que trabalhar o negócio. A diferença é grande você trabalhar o negócio. Pense estrategicamente quem vai fazer isso, como é que eu vou fazer para eu ter uma visão aqui de cima. Só que e a maioria, inclusive, está nessa transição e é necessário, é obrigatório mudar a forma de pensar, porque senão vai ficar para trás, é justamente de evoluir, né? Pensar isso como negócio. Não achar, moço, eu planto soja há 40 anos. Quem é tu para vir me mandar, dizer o que eu tenho que fazer? Não tem isso? Moço, tá bom, então continue produzindo essa quantidade, daqui a pouco você vai perceber que o custo vai aumentar e esse número de sacas por hectare não vai pagar o custo. Quando você vê, você está endividado por cabeçudice. Isso acontece bastante. Já o outro, que é o empresário que cuida o negócio, que trabalha o negócio, ele está lá, cara, eu vou botar gado aqui, vou fazer ILP. Moço, se eu fizer um confinamentozinho para testar, vai que dá certo para eu pegar a safrinha e tratar o boi. Rapaz, não é que a bosta do boi aqui tá dando para fazer não sei o quê. Véi, vai pensar as coisas para evoluir, né? E tem muitos que não fazem isso. Então, como tu falou, é obrigatório a mudança de mentalidade e buscar conhecimento. Mauro, e nesse sentido das pessoas, processo de planejamento, não tem chance. Porque até há alguns anos atrás, e eu acho que isso está chegando no limite, você podia ser meio amador e vai embora. E não estou dizendo que tem fazendas que o cara colhe 60 sacos por hectare e tal, e está indo em frente, né? Mas só que as coisas elas estão mudando. A parte de custo, né? A parte de realmente, cara, vai vir soja, uma super safra de soja no Brasil, talvez a soja baixe de preço e você tem que fazer com que a produtividade ganhe. Né? Tudo ganhe produtividade. Cara, vai pensar em custo, vai pensar em... Aquela história, eu vejo assim, economizar uma coisa assim, ó, dentro de comprar um valor mais barato, ou você trocar uma pela outra, isso sim reduzir custo. Não pode reduzir investimento. Sim. Entende? Mas isso tudo, não importa, de novo, se o agricultor ele tem 50 hectares e é ele que passa o defensivo dele. Né? Se ele tem um processo que ele tem que fazer lá, que é ele mais um, sim, né? já é uma equipe. Né? Então, eu vejo agora o pessoal de 200 hectares para cima, que já tem o aplicador, que já tem o cara que cuida da fazenda, o cara que carrega, o abastecedor. Ele tem que vir para esse lado, porque senão não vai ter jeito. Né? Vai vir muita dificuldade para ele no sentido de que as coisas não vão acontecer como devem acontecer, naquela história do tempo certo, da forma certa, né? Então, ele vai acabar não tendo. E a pior coisa que eu falo é o seguinte, é você ter os produtos todos, você ter a semente, você plantar e você não atingir a produtividade que você poderia com o mesmo recurso. Sim, é isso que eu falo. Entende? Porque é aquela história do capricho, se nós for resumir de forma geral, porque é aquela história, tu colheu o sol, que é a arte da produtividade, se tu fizer a coisa mais certa, colhe melhor o sol. E aí você ganha 2, 3, 5 sacos de soja por hectare, sim, porque realmente você entendeu aquele processo lá e entendeu que as pessoas estão fazendo de forma correta, entendeu que determinada fonte de um produto é aquilo mesmo, não é um similar, né, que tem a hora que tem que fazer, porque senão tu já perde também um pouco. Não é que você vai colher mal, vai quebrar, mas tu deixou de ganhar. E esse é o pior prejuízo, Mauro. É deixar de ganhar com aquilo que você tem. Pois é. Entende? E daí isso tudo, para mim, de novo, né, tem que estar... O agricultor ele vai ter que vir para o lado de escutar um podcast, de fazer um curso, de participar de um congresso, participar de uma mentoria. E, de novo, não estamos falando isso porque a gente vende. É isso que o agricultor tem que entender. Nós estamos levando, sim, uma possibilidade
de ele ver, escutar, de sentir outras coisas. Pois é. E daí pensa, né? Pensa e toma decisão, né, mano? Então, como você falou, o que me mata é eu chegar numa fazenda e tá lá 2 agricultores, mas tu viu o que o governo fez, mas meu Deus do céu, mas desse jeito nós vamos quebrar, mas este governo não sei o quê, e tu tá fazendo o quê, filho da mãe, para mudar? Eu, você, o pessoal da Raiz, nós não fomos nos aperfeiçoar, nós somos em São Paulo, há pouco tempo atrás, não foi? Exato. Buscar conhecimento, melhorar. E por que esses filhos do câncer não faz nada, em vez de só reclamar? Cara, na época do Covid foi o maior exemplo, só sobreviveu os fortes, porra. Uhum. As empresas que estavam mal preparadas, com pouco caixa, com não sei o quê, com pessoas desengajadas, acabaram falindo. Mas não foram todas as empresas do Brasil que quebraram. Por que umas ficaram, E até sobreviveram cresceram. e cresceram? O cara viu a dificuldade e achou, cara, eu vou pegar isso aqui agora, vou fazer só via internet, vou entregar. Os filhos do câncer que pensam negativo é dizer, eita, agora lascou, lá vou fechar, vou quebrar. Reaja, então, não bota a culpa em ninguém, não. Faça a sua parte bem feita. E é o que você acabou de falar. Buscar conhecimento hoje não se paga mais praticamente. É só ir para o YouTube, para os podcasts, tá cheio de gente querendo ensinar. Você só não aprende se você não quiser. Tem. Então, só para complementar suas palavras, você está corretíssimo. Para de pensar. Você, seu bexiga agricultor, para de pensar pequeno, vá atrás de conhecimento, rapaz. É muito mais fácil você reclamar do que você buscar conhecimento. Aprenda para passar tranquilo nas horas de crise. E as crises virão. São ciclos. Daqui a pouco nós vamos estar numa situação ruim de novo. Então, se liga, seu bexiga, para de reclamar. Beleza? Bom, vamos lá. Quais são as fases, na sua opinião, da agricultura de uma fazenda, a qual você recomenda? Quais são as fases mais importantes? Todas elas são, eu sei, plantio, não sei o quê, bababá. Mas você como consultor, qual é a fase tipo assim, aqui não pode errar, para que a gente consiga resultados melhores? Mauro, é legal isso porque, como tu fala, tudo é importante, né? Não tem nada que não seja importante. Mas depois que tu tem tudo, tu tem tua semente, tu tem tua máquina, tu tem os produtos, você tem o sol, tem a chuva, né? Assim, o que acontece dentro de uma planta? A planta ela tem fases, né? Ela tem estágios que ela precisa de determinadas coisas. Talvez possa até comparar com um bebê, depois uma criança, um adolescente, né? É tudo ser humano e está tudo crescendo, mas são fases que são... cada uma tem a sua, tem aquela coisa que tu tem que fazer para um bebê, para uma criança, para um adolescente. Né? Que é diferente. Uma determinada comida, digamos. Uma determinada comida, uma determinada ação, uma determinada conversa. Educação. Uma educação é diferente de um bebê para um adolescente. Sim, né? Sim. A planta também ela tem fases, cara, e ela tem times ali que ela demanda de algumas coisas. E é legal que o conhecimento, o ambiente, ele vai moldando isso. Igualmente um ser humano. O ambiente vai moldando. E você então tem que entender o ambiente, entender a planta para você agir na hora certa. Então, vamos lá, vamos resumir então que tudo esteja certo. O que para mim é o mais desafiador? É fazer a coisa na hora certa. É tipo, você tem uma aplicação que você tem que fazer no V4 da soja. No V4 é V4, não é V5, não é V10, não é V2, é V4. E a gente tem esse conhecimento hoje na parte. E para mim hoje é a maior dificuldade que tem dentro das fazendas. A gente está falando de média, né? Porque tem fazendas que fazem tudo direitinho. Porque às vezes o cara não tem operacional ou aí uma coisa, Mário, que de novo vem das pacientes, talvez aquela hora que podiam estar fazendo, sendo eficiente, não fizeram, né? Aqueles famosos 10 hectares, faltou 10 hectares para plantar e choveu, e daí ficou uma semana chovendo, e você tinha que transportar para o outro lote, ou para outra fazenda, os maquinários, e está faltando a desgraça dos 10 hectares lá, porque o cara fez uma volta errada, porque ele, na hora que ele podia estar agilizando lá, ele estava, sei lá, pitando um paieiro, ou ele, sei lá, né, alguma coisa nesse sentido. Sim, sim. Então, para mim, hoje, assim, a hora que tem que fazer, nós tem que fazer. E principalmente nas aplicações, o time de aplicação é muito importante. Muito assim, é aquela hora tem que fazer. Então, você tem que estar preparado. O teu maquinário tem que estar revisado. Né? Tipo, pode quebrar, né? Mas deu uma coisa assim, um acidente, caiu no buraco de tatu, né? Que o cara não viu lá e quebrou. Mas numa máquina não pode parar assim. Um rolamento do rotor quebrou. Né? O rolamento de rotor quebrou só se você não ajeitou ele.
Né? Vamos pensar assim, ou pegou um pedaço de pau que entrou lá para dentro lá e quebrou com tudo. Então, eu acho que hoje, para mim, assim, dentro da fazenda, e mesmo isso daí já pode transportar para consultoria, porque o cara, como consultor, também vai pagar esse preço. É claro. Né? Porque se não der o resultado lá, a culpa vai ser do consultor. Mas claro. Então, acho que isso, Mauro, assim, ó, é fazer as coisas na hora certa. Sim. A hora que tem que fazer a coisa, tem que fazer a coisa. E daí precisa de todo o conjunto. Ó, você, como consultor, teoricamente, você faz a estratégia, tipo, das operações. Exato. Cara, aqui vamos subsolar, aqui vamos plantar soja, aqui nós vamos plantar milho, porque aqui teve soja ano passado, vamos fazer rotatividade de cultura. Esse é o papel do consultor, criar a estratégia. Planejar. Né? Planejar, isso, que é o planejamento. Estratégia, tanto é que a gente fala planejamento estratégico, Isso. né? Beleza. Na hora de executar, você fez um planejamento, mandou comprar os melhores produtos, você tem lá as melhores máquinas, tecnologia de ponta. Se as coisas não forem feitas na hora certa, vai tudo por água abaixo, como tu falou. O resultado não vai ser o mesmo e a culpa vai ser de quem? Né? Do consultor. Do consultor, exatamente. O que o dono vai fazer? Mas também aquele consultor lá me recomendou essas coisas? Ou foi lá, deu o tanque, embrulhou tudo lá, virou uma pasta. Pois é. Por quê? Porque não teve o processo de, ó, esse aqui é o primeiro, esse aqui é o segundo, esse aqui é o terceiro. Que eu lembro muito bem da fazenda que a gente atendia, né? Que a gente fazia umas aplicações de avião com baixa vazão, que era muito difícil, porque era um monte de produto, era 15 produtos lá dentro. E por que nunca deu problema naquela fazenda, mano? E até hoje não dá. Até hoje não dá por quê? Porque lá as pessoas elas já botam enfileiradinho lá. Eu falo muito da Raquel, né? A Raquel, ela é uma pequena agricultora, de agora ela aumentou a fazenda, agora é 55. Raquel Miranda, um grande abraço pra você. O dia que ela estiver por aí tem que fazer um com ela também. Com certeza. Mas vamos lá, assim, ó, o que ela faz? Cara, ela vai lá, ela pesa tudo antes, Mauro. É pra pesagem. É porque o saquinho, por exemplo, ela é uma pequena agricultora, o pesador dela é pequeno, então tem o saquinho de 3, mas vai gastar 1,2 kg. Ela não chega na hora lá e começa a jogar, não, acho que tá mais ou menos aqui, né, e tal. Não, ela vai lá, cara, ela vai fazer, sei lá, 5 tanquinhos lá dela. Ela já vai lá, ela pesa 1,2, ela bota em saquinho por saquinho, né, e ela deixa lá prontinho já as 5 aplicações. E na ordem, assim, ó. Nunca ela teve problema, cara, com um pulverizadorzinho de 600 litros. Gaba, ó, para quem não sabe, quando a gente trata de uma fábrica de alimentos, isso é obrigatório ter uma pré-pesagem. Né? E isso acontece muito, eu já atendi muita fábrica de alimentos na época do Senai, e até hoje atendo uma, que muitas vezes uma fábrica de biscoito. Rapaz, aqui tá sem sal. O cara esqueceu de botar sal na receita. Se você não fizer essa pré-pesagem, deixar tudo, inclusive em ordem. E na ordem de colocar lá, por exemplo, beleza, no biscoito tem ordem de colocar. Eu não posso botar no defensivo também tem, mano. Mas então, por isso estou te falando, é a mesma coisa. É como se você está fazendo um veneno, digamos, né? Um alimento lá. Um defensivo. Um defensivo, e aqui eu estou fazendo um alimento. A forma é a mesma, só que as coisas são diferentes. Mas tem que ter a pré-pesagem, porque corre o risco de você esquecer de colocar um ingrediente, e aí aquela aplicação não vai fazer o efeito, e a culpa vai ser de quem? Do consultor. Do consultor. E daí, Mauro, vem aquela história de novo, né? Como a gente vive o dia a dia, né? O que é importante nisso? Vamos lá, o cara vai lá e pensa no dosador, né? É que nem o amostrador lá, que nem o nosso amigo Gauchinho, que vai ter podcast dele também. Quem que a gente bota para coletar quando, né, o cara não contrata? Pega o cara que a gente tá com raiva e bota para coletar a amostra só. Pô, ele vai coletar mal aquele trem, cara. Exato. Porque ele já tá com raiva. Isso. Ele tá pensando, tô lascado, que é desgraçado, me botou para coletar. Ele vai coletar. Ele ele vai no barranco. É capaz de ele dar uma mijada na amostra. Mas duvida, já dá mais potássio, né? E ureia. E nitrogênio. Tá. Então, beleza. Então, o que acontece, assim, ó, eu acho que hoje é um dos desafios que eu tenho, e por isso que a gente conta muito contigo também, ó. Ensina o dosador, cara. Ó, vamos lá, nós temos que colocar os produtos do pH mais alto para o pH mais baixo. Então alguém tem que fazer, mas às vezes o dosador... Essa é a ordem certa? É a ordem. Sempre a gente tem que medir pH de cada produto, e geralmente dos acima de 5 para baixo de 5. Então geralmente é mais difícil de dar problema de tanque. Entendi. Tá? Então, mas ensina ele, né? Ele é um dosador, talvez, né? Na maioria dos casos, nem estudou direito, sei lá. Mas ensina ele, porque eu tenho certeza que se ele entender aquilo, ele vai pensar, puta merda, aqui eu tô fazendo a coisa certa, eu aprendi isso, né? Então ele vai entender que tem que ser de um pH, porque senão depois quem vai se lascar vai ser ele. Claro. Né? Então o que eu quero dizer para ti assim, ensina as pessoas, né, a maneira correta de fazer as coisas. E daí, porque depois até você pode cobrar, e se der um problema, ele pode até te explicar o que aconteceu, né, mano? Então eu vejo assim, ó, que isso é uma parte do consultor, né, que a gente tenta fazer isso.
e acho que até no meu caso ainda tem que melhorar bastante esse tipo de coisa, ou o auxiliar da gente, nós tem que pegar as pessoas lá, independente, né, do que o grau de estudo, qualquer coisa, a gente tem que ensinar as pessoas lá dentro, né? Mas explica por quê. Isso, exato. Explica, por mais que seja uma coisa assim meio química, né? Porque às vezes a gente, vamos dizer assim, subestima a inteligência entende? Então vai lá que não, eu tenho certeza que no momento que ele entender aquilo, ele vai dar importância para a ordem. Mas claro. E aí, como tu falou, para complementar, o ensinar é criar um procedimento. Dentro do Lean é o que eu faço, procedimento operacional padrão. POP, escreve, porque muitas vezes você falou, ele pode esquecer bem na hora de fazer a calda, que o gerente não está lá, o outro está lá no final da fazenda. Caraca, velho, qual é a ordem aqui mesmo, velho? Mas ele já tem que estar lá, planilhazinho. Mas é isso, é o POP. Mas de qualquer forma, depois que terminou, como é que faz aqui a lavagem? É para lavar o quê? Com sabonete ou é com algum produto? Então descreva. Porque quando o cara esquece, tá aí. Hoje, os procedimentos operacionais padrões, para você ter ideia, numa das fazendas que eu atendo, tem uma tela assim, que já vem automaticamente. Está lá a calda, né, a receita da calda, digamos assim, e depois que termina, o último voo. Aí entra o procedimento de limpeza, como é que tem que fazer. Porque às vezes entrou um auxiliar ali e ele está aprendendo naquela hora. Então ele já consegue visualizar na tela, não é um escrito, porque evoluiu. Hoje nós temos fácil acesso a uma televisão. Antigamente que era difícil. Então é melhor até estar lá, né, na tela, na hora que precisar, não fica manchando o papel. Tem 1 milhão de formas de se fazer. Mas como tu falou, o que tem que ser feito é ensinar. Não pode jogar o cara lá e achar que ele vai fazer de qualquer jeito. Eu acho que hoje pra gente, né, que tem o objetivo de aumentar a produtividade, eu sempre procuro, né? Hoje a gente está num processo até de transformação, mas na minha visão é em tudo, né? A gente tem que comunicar com a pessoa, que seja com o gerente da fazenda, com o dosador, com o dono da fazenda. A gente tem que explicar aonde quer chegar e como quer chegar. Isso. E como e é que quando, até quando, né? Mas que ele entenda. Sim. Na minha visão, hoje, o maior desafio que eu tenho, como em tudo que eu faço hoje, o maior desafio é isso, né? É fazer com que um aluno entenda, né? Que ele assista uma aula, que o dono da fazenda ele também entenda aquilo que ele está fazendo, porque daí ele vai dar importância. E eu acho que quando você tem pessoas idôneas, né, fazendo isso, Mauro, porque hoje você pode, se você usar o teu poder de influência, você pode influenciar coisas ruins também. Claro. E às vezes eu falo assim, não é nem porque é maldoso, é porque às vezes não sabe. Não tem conhecimento. Não tem conhecimento, né? Então eu vejo que esse é um grande, acho que é o grande desafio que nós temos, né, de forma geral, dentro do nosso país. E falo em qualquer cultura, tá? Mas vejo hoje sim uma grande luz no fim do túnel, porque hoje a internet está aí, né? Todo mundo vai ter internet daqui mais pouquinho, quando tivesse via satélite, então agora não vai ter. Nós vamos estar no trator, nós vamos estar dentro de um buraco e nós vamos ter internet. Então basta daí você tomar a decisão de querer. Né? Prioridade, né, Mauro? A gente ensina quem quer ser ensinado, a gente ajuda quem quer ser ajudado, né? Então, como você falou lá no início, muitas vezes, e eu vou dar um exemplo aqui, na época que eu trabalhei no Senai, tinha muita consultoria que era subsidiada pelo governo, né? Pelo Sistema S lá, e o cara pagava lá em 10 vezes de R$300 uma consultoria lá de 30 mil, por exemplo. Eles pegavam, porque o vendedor, às vezes lá, o pessoal, não, compra, isso aqui vai fazer bem, você vai gostar, 300 conto por mês, tá, vamos ver o que vai dar esse negócio. Só que quando você ia lá, o cara não queria, a sua presença dava para perceber, velho, eu não tenho tempo para ficar pensando nisso. Então não adianta, mesma coisa é um agricultor, não vale nem a pena às vezes a gente pegar uma consultoria de quem não quer ser ajudado, quem acha que é o pai de Deus. Eu sempre fiz assim, sempre deu certo e eu não vou mudar. Então não adianta a gente ajudar essas pessoas. Eu acho que hoje o grande legal da agricultura, mano, é que o resultado aparece. Né? Seja o agricultor, seja o agrônomo, o negócio aparece. Sim. Né? Aquela velha brincadeira, a diferença de médico e agrônomo, né, mano? Tu sabe, né? Não. O agrônomo, quando ele faz as coisas, a terra mostra. O médico, quando ele erra, a terra esconde. Né? Não sabia dessa não. Essa é a diferença de agrônomo para médico. Show. Então, eu não estou dizendo que tudo quanto é médico. Sim, mas tem alguns. Mas vamos lá. Então, tá ali o resultado. Entendi. Se o resultado não aconteceu, cara, o que houve?
Nós temos potencial para colher 100 sacos de soja e nós não estamos colhendo. Então a culpa não é do São Pedro. Lá nos Estados Unidos estão colhendo mais de 100, né? Alguns agricultores, a média hoje americana até é menor que a nossa, né? Mas é aí que tá. Tem um cara que colhe 240 sacos e a média do país é menor que a nossa. Olha. Então lá também, não é porque são americanos, Sim. Né, que na verdade a mentalidade deles também para soja, né, tudo é mentalidade. Né? Exato. Então é acreditar no negócio. Para eles é segundo plano soja, né? Milho é primeiro plano. Para nós o milho é segundo plano. E a soja é o primeiro. Então vamos lá, a hora que os Estados Unidos der valor para soja e nós der valor para o milho. Qual é a média de milho lá, sabe? Milho acima de 300. Caraca, acima meu. de 300. Nós é 70 no médio do Brasil. Meu 80. Deus, olha. Tá, então o que eu digo assim, ó, vai te querer, né? Sim. Mas eu acho que isso é importante nesse sentido, cara. A gente não sabe tudo, mas uma coisa que quando a gente sabe, né, acima da média, você entende de pessoas, processo de planejamento acima da média de alguém. Então você pode ensinar. Sim. Né? A gente entende física, química e biologia, então a gente pode ensinar. Não sabemos tudo, mas a gente sabe muita coisa. E pronto. E já né? testaram, já já erraram. E o resultado tá lá. Né? E daí então eu volto. Assim, eu acho que hoje o grande detalhe é as pessoas se reunirem, o agricultor, o gerente, poxa, vai lá, veja o que o outro está fazendo, veja o que o consultor está fazendo, porque o que me deixa às vezes agoniado é que, poxa, o cara está lá há 10 anos, né, tendo a mesma produtividade, né, nesse sentido, e sendo que as coisas evoluíram, né, em várias coisas. Não estou dizendo que a fazenda está indo mal, não é? A gente conhece fazenda que colhe, está comprando as outras fazendas e colhe 70 sacos por hectare, top, muito bom, né? Mas podia estar colhendo 90. Entende? Que era só mudar um pouco a mentalidade, um negócio que não ia ter muito investimento. Então, se já está comprando fazenda, ia comprar mais ainda. Isso. Entende? Eu acho que esse é o grande desafio que a gente quer, assim, ou sei lá, é o grande legado que a gente quer deixar justamente para todo mundo. É que sim, nós temos que juntar tudo, né? Mas a culpa não é de São Pedro, a culpa não é, a culpa é de quem está gerenciando o negócio. Entende? Assim, quando eu quebrei, a culpa foi minha, mano. Não foi culpa de ninguém, não. Entende? Por quê? Eu não sabia, tudo bem, mas a culpa foi minha. Sim, mas claro. Né? Vamos falar assim, como tu falou ali na pandemia, teve gente que quebrou, teve gente que cresceu a empresa. Isso aí. Então, de repente o cara é mais inteligente? Não, talvez ele tivesse acesso ou convivesse com pessoas que já tinham mais ideias. Como a gente falou, a gente participa. É aquela história, a gente tem mentoria, que nem a gente viu lá, mentoria que nós vamos pagar quase R$500 mil. Para aprender. Para aprender, cara. Né? Vamos dizer, para estar no meio de mais 700 empresários. Né? Então quer dizer o quê? Você tem que estar ali no meio convivendo com pessoas de alto nível. Você não pode conviver com o cara que está lá no boteco tomando cachaça. Você é a média das 5 pessoas. Você vai ser mais né? um tomando cachaça no boteco e reclamando que está colhendo 50 sacos. E fechando negócio de máquina. E eu não estou dizendo que você não vá no boteco, mas vai 20% do tempo. É que nem eu brinco no podcast, mano. Escuta o teu, escuta o nosso, mas escuta Gustavo Lima 20%. Os outros 80% você estuda. Exato. Porque senão daqui a pouco você não vai... Então, é questão de prioridade. Exato. Tá? Então, eu vejo que é essa a mentalidade que nós temos que mudar. E daí isso é conhecimento, né? Seja na parte pessoa, seja na parte técnica, né? E talvez essa seja a grande negócio. E eu acho que planejar hoje, daí voltando para a consultoria, Mauro, né? Na minha visão, e isso está cada dia mais claro para mim, tá? Hoje vamos dizer assim, então nós temos pessoa, processo, planejamento estratégico. Sim. Agrônomo tem que estar aqui, junto com o dono. Sim. No planejamento, não é lá catando lagarto na roça. Entende? Quem cata lagarto na roça e nada conta, que a gente precisa, né? É uma pessoa, talvez um salário menor. Um técnico. Um cara que está aprendendo, isso. um negócio assim. Aquele digo, a faxineira nós precisamos, né? E o diretor que ganha 100 mil por mês é a faxineira que ganha 1.000. Sim. E se não tiver faxineira, fica tudo uma porcaria lá. Mas fazer o quê? O cara que pensa, ele ganha mais. Né? É aquela velha história que meu tio já me falava, né? Quem trabalha não tem tempo de ganhar dinheiro. Então, você quer ser esse cara, né? Beleza, estude, vá lá, vá para a diretoria. Mas eu acho que é aí que está hoje um dos grandes problemas da consultoria também. E para mim, cada vez... Agora, pela primeira vez surgiu a oportunidade de eu falar isso, Mauro. E eu vou começar a falar muito dentro das minhas redes sociais, dentro da Raiz da Solução. Planejamento é uma coisa importante. E é ali que você ganha dinheiro. Claro. Entende? Executar, beleza. E todo mundo é importante na cadeia, tudo certo. Mas o planejamento... ela é muito importante. E eu tenho uma experiência muito gratificante para mim, né, que realmente isso está acontecendo, né, não na parte tão presencial, mas na parte online. Né, tem uma fazenda de cana que a gente atende, que eu vou lá 3 vezes por ano. Tchê, é impressionante. Só que lá o pessoal, eles são dono de revenda, eles são empresários de verdade. Eles pensam assim, mano. Então eles planejam. E daí o que acontece? A gente está mudando a produtividade da fazenda em termos de TCH, de tonelada de cana, e quantidade de açúcar.
Então, só de algumas coisas que está se fazendo, aumentou a receita em R$3 mil por hectare. E eu não estou lá todo dia. Eu vou 3 vezes por ano. Mas né? A gente comunica e tal, mas estão executando. Então, o que aconteceu? Tem um planejamento nosso junto com os donos. Tem a parte de pessoas, então, engajadas, que lá tem um gerente, cara, que eu vou te falar, ele tem visão de dono. Entende? Ele executa, cara, o que a gente está fazendo. Então, e daí o processo ele toca lá com outro gerente. Pois é as pessoas, né? Tudo funciona e ganha dinheiro. Cara, como você falou e a gente aprendeu, não trabalhe no negócio, trabalhe o negócio. O dono tem que trabalhar assim. E outra, não tem problema ele ir de vez em quando no negócio. Mas vai claro, lá nas operações. Tem que ir para ver se está tudo Mas certo. você não pode esquecer o negócio. Então, ter o tempo para cada coisa. Nunca esquecer o estratégico. Lembrar que a principal função de um dono de fazenda, de um empresário do agro, é você pensar a estratégia no negócio junto com consultores, com que seja quem for. Muito bem, Leandro, vamos para os finalmente aqui e eu queria agora, tem um quadro aqui no nosso podcast que a gente pergunta sempre para você falar alguma coisa inusitada, engraçada, marcante, algo que marcou a sua vida e, claro, que possa ser compartilhado com a gente. Então, por favor, se você tiver um ou dois, pode ficar à vontade aí. Vamos lá naquela história que a gente falou, né? Eu tenho muita coisa que marcou minha vida, né? Nesse sentido. De várias coisas, mas eu acho que dentro desse negócio, no nosso negócio aqui, do nosso bate-papo hoje, aqui, no contexto, né, que foi uma atitude que eu tomei, que no primeiro momento ela era bem caótica, né, que acabou virando engraçada depois, né, nesse sentido, mas tem a ver então com o processo do negócio que eu não tinha feito. Um dia aconteceu na fazenda, eu era gerente, tinha uma coletadeira que a gente prestava serviço, que não era da fazenda. Mas ela era tua ou do... Era minha. Minha e prestava serviço. Mas passava incomodando, né? Porque é aquela velha história, né? Não fazia coisa direito, né, Mauro? E um dia de tanto me incomodar, eu vi que parou, me chamou no rádio. E eu cheguei, né? Eu disse, cara, não aguento mais essa coletadeira. Né? Mas o piloto, ele não entendeu, né, o que eu fazia. Eu só cheguei que eu sempre andava, quando era gerente de fazenda, eu sempre tinha um isqueiro. Na boa, que a gente tinha uns montinhos de lixo, a gente passava botando um foguinho ali pra limpar, né? Sim. Eu cheguei, fiz um montinho de palha debaixo do pneu, assim, né? E o cara do lado ali olhando, né? Ele não assim entender. E eu taquei fogo na palha mesmo. Eu disse, eu vou botar fogo nesse negócio aqui que eu não quero mais me incomodar. Mas velho, tu fez isso de verdade, De verdade. Eu ia botar fogo. Tu é doido, Não, mas gaúcho meu doido. Né? Vamos falar assim, eu desci da caminhonete, eu vou botar fogo nesse negócio. Porque chegou num nível, mano. Tu tava muito estressado. Eu não queria, eu preferia perder aquele trem lá de tanto que me incomodava. E já tava afetando até o restante da fazenda. Entendi. Eu disse, não, cara, eu vou queimar logo esse trem aqui, porque daí eu sei que eu vou ser feliz, né? Vamos falar assim. Então acabou que na hora deu aquele estresse e tava pegando fogo mesmo. Entende? Daí o operador tomou uma atitude, acho que ele pensou, vou trabalhar no quê, né? Acho que ele pensou assim, perdi a máquina toda na rua, né? Entendi. Ele foi lá e apagou e calma, Leandro, que nós vamos arrumar, que não sei mais o que e tal. Daí eu disse assim, não, beleza, então vamos desmanchar esse trem aí, vamos arrumar de verdade, porque se me incomodar de novo, eu vou tacar fogo. Caraca, velho. Isso é real, né? É real. E acabou que depois virou uma brincadeira, né? Então, depois quando estragava coisas, né? Que virou a história na fazenda toda lá, né? Imagina. Que eu já era meio doido mesmo, de gerente. Aí, quando quebrava uma máquina, eles me chamavam no rádio, ô Leandro, aqui estragou, mas vem com calma, não precisa botar fogo, não. Não vem com isqueiro, que nós vamos arrumar, né? Então virou uma comédia, na verdade, isso aí, né? Rapaz, moço. Mas serviu de aprendizado, né? A partir daquela vez a gente fazia um negócio preventivo, né? Não era mais lá corretivo. Guima, ei, eu não aconselho seguir esse exemplo não, viu, seu bexiga? Não vai com isqueiro tocar fogo nas máquinas, não. Muito bem, Leandro, vamos encerrando a nossa conversa aqui. Eu, de verdade, como eu já falei no início, eu tenho uma gratidão. Cara, tu me falando aqui que tem umas 325 mensagens para responder e você tirou 1 hora do seu tempo para estar aqui comigo. Então, gratidão a você, obrigado pelo seu tempo, eu sei que não é fácil. E vamos para o finalmente, então eu queria que você divulgasse as redes sociais suas, né? Eu sei que você já tem lá seus 300, acho, sei lá quantos mil seguidores. Não tanto, sim. Mas que vai chegar, agora vai chegar. E também, depois que você falar isso, dá um conselho bem rápido, bem objetivo para os consultores de fazenda desse Brasilzão aí. Legal. Mauro, beleza. Acho que a gente tem uma missão hoje no nosso país, né? Eu falo nós, né? Como forma geral, da Raiz da Solução, que você pertence. Então, quem quiser seguir a gente, né? Tem a raizdasolução.com lá no Instagram. A Raiz da Solução no Instagram, sim. Tem no YouTube. A gente tem o podcast, a Raiz da Solução, tem o meu Instagram, que é Leandro_Solo Fértil. Então,
conteúdo lá à vontade, mais técnico um pouco na parte da agronomia, então é só seguir lá. E, Mauro, eu queria te agradecer mesmo, você faz parte aí, eu falo assim, um presente de Deus que deu, a gente se encontrou porque você anima a gente, você tem conhecimento e você está trazendo a parte que faltava, né? Porque na parte da consultoria, de novo, Mauro, eu falo assim, ela é muito difícil. Para mim, das profissões que eu já tive, foi a mais difícil, é a mais difícil até hoje, porque a gente não está lá executando, não está lá com as pessoas, e você está ensinando as pessoas a justamente ter, né, as pessoas entender o que elas estão fazendo, os processos e o planejamento, né, que sem isso não vai acontecer, não vai. Então, cara, eu queria te agradecer a oportunidade de estar aqui, você sabe que além de tudo tem um amigo, sim, né, e que a gente quer sim melhorar o Brasil, né, nós temos essa vontade e nós vamos em luta disso, nós vamos pro campo de batalha, nós vamos fazer o que precisar, né, e falo uma coisa, Mauro, assim, ó, com tudo isso, a gente melhorando o Brasil, a gente vai ganhar dinheiro, vamos ganhar dinheiro, todo mundo vai ganhar dinheiro, né? Então, acho que isso para mim que importa. Quando todos ganham dinheiro no processo, é essa mentalidade que a gente chama de mindset positivo, né? A gente tem que, olha, cara, não tem problema nenhum a outra pessoa ganhar dinheiro, desde que todos ganhem, né, no negócio. Então, Mauro, para mim, eu agradeço poder estar levando essa mensagem a nível de Brasil e até fora do Brasil. E um recado, acho que eu queria deixar para todo mundo, os consultores, agora que é especificamente, né? Eu acho que serve para todo mundo, mas especificamente para consultor. Que se você não estuda, começa a estudar, né? Vai procurar conhecimento técnico, de pessoas mesmo, né? Eu digo assim, cognitivo, de teoria, de psicologia. Vai, busca conhecimento. Sai dessa... Aquela história, né? Tira a bunda da cadeira, cara. Vai procurar mais conhecimento que o nosso país está precisando. Né? Vamos dizer assim, porque hoje, Mauro, para mim, o que mais está entravando o Brasil hoje, na verdade, é justamente a parte da consultoria, é a parte da extensão. O agricultor está querendo, nós vemos isso dentro da Raiz da Solução. Tá? O agricultor está buscando, ele está sentindo, mas tem muito agrônomo, muito consultor que está emperrando o processo. Por quê? Porque talvez ele não esteja acompanhando, então não precisa ficar com medo, cara. Só vem e aprende. Tem várias formas, não estou falando só da Raiz da Solução, não, várias, tem várias escolas, tem várias faculdades dando pós-graduação. Cara, simplesmente vai lá e estuda de manhã, estuda domingo de manhã, né? Estuda à noite, você é gerente fazendo e tal, mas o consultor, cara, busca conhecimento. Não é assim por mim nem por ti, Mauro, é pelo nosso país. Sim. Sabe? Pra quê? Porque quando você começa a ter conhecimento teórico e prático, você tu baixa a guarda. Porque daí você está entendendo o que as pessoas estão querendo. E hoje eu vejo um movimento no Brasil de uns 20% de agrônomos que realmente estão buscando, não só com a Raiz da Solução, de novo, com várias pessoas, né? Mas acho que o conselho que eu gostaria de dar, né, para quem está ouvindo e que é um consultor, cara, vai buscar o conhecimento. Vai buscar o conhecimento teórico, porque vai ajudar a si próprio e principalmente vai ajudar o nosso país. Por quê? Porque melhorando a agricultura, mano, o agricultor estando bem, financeiramente, psicologicamente, com a família, cara, nosso país ninguém segura, mano. Então, acho que esse é o meu recado aí para a consultoria. Show de bola. Lembrando, né, que dinheiro não significa que você tem sucesso, né? Você tem que ser sucesso na vida. Tem uma frase, Mauro, para encerrar, que eu coloco no final das minhas palestras sempre, é exatamente isso aí. Sucesso não é o tanto de dinheiro que você ganha, mas sim a diferença que você faz na vida das pessoas. Muito bem. Com essa nós temos que encerrar. Ficou show de bola. E aí vamos agregar?